O que a NR01 pede quanto aos riscos psicossociais? Um histórico da NR01 quanto aos riscos psicossociais. Riscos psicossociais também se encontram na NR17. O que a NR17 pede quanto aos riscos psicossociais? Quais as estratégias que a NR01 exige na condução de controle dos riscos psicossociais? Quais os desafios? O que a NR1 pede quanto aos riscos psicossociais? Os riscos psicossociais entram de forma explícita na NR01 através da portaria 1419 de 27 de agosto de 2024. As normas regulamentadoras são elaboradas, revisadas dentro de atribuições legais do Ministério do Trabalho e devidamente publicada no Diário Oficial da União. Tem observância obrigatória. Portanto, as NRs são os textos que definem as responsabilidades, os itens a serem atendidos, as exigências, as documentações e são as referências de fiscalização pela autoridade. Não é coisa pequena. Toda ação de fiscalização é sustentada pelos textos das NRs. E as NRs são a forma da lei para todos os efeitos práticos. Temos sim de conhecer os textos regulamentadores para a gente se orientar nas ações que a gente deva tomar em campo. Se você ouve no YouTube que tem que fazer isso ou aquilo está de forma explícita ou de forma implícita nos textos regulamentadores. Vamos consultar o texto da NR01, revisão válida hoje, para conhecer umas exigências legais quanto aos riscos psicossociais. Riscos psicossociais acontecem em 3 diferentes itens da NR01. 15314, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados a fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Nesse item, a NR01 coloca o risco psicossociais dentro, digamos, da mala de trabalho do gerenciamento de riscos ocupacionais. É um dos objetivos, é uma das necessidades da instituição, da organização, através do gerenciamento de risco ocupacional, incluir os fatores de riscos psicossociais. 15312. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, ergonomia, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E 15442. A probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A avaliação de risco deve considerar as exigências das atividades de trabalho, a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então veja que 15321 e 15445 faz referência à NR17, ergonomia. Então, os riscos psicossociais, mas referenciados ou baseados ou referendados aí pela NR17. Vamos conhecer um pouco da história da NR17 e também como que entrou os riscos psicossociais dentro do seu texto. A NR17, nos seus anos iniciais, década de 70 e 80, ela era voltada para o que se via na instalação. Então, nós estamos falando de ruído, de calor, iluminação, posição de trabalho, peso a ser levantado pelo trabalhador. A NR17 era quase que exclusivamente voltada para ambiente imobiliário e postura. Nos anos 90, a NR17 lançou o olhar para o que ela chamou de aspectos psicofisiológicos do trabalho. O que seria isso? Tarefas que exigem um esforço mental que não é natural do ser humano, um olhar para a atenção exigida, para ações repetitivas, assuntos ou qualidades que não é normal do ser humano, ou que extrapola a condição, digamos, normal do ser humano. É um veio algo psíquico, mas também ainda muito atrelado ao que se via na ação do trabalhador
no campo, no local em que ele trabalhava. É um veio algo psicológico, mas ainda muito atrelado ao que se via em campo, no local de trabalho. Aí está o início da NR17, os primeiros itens, na sua versão de 23 de novembro de 1990, aonde aparece pela primeira vez o termo psicofisiológicos. Aí está. Esta norma regulamentadora visa estabelecer os parâmetros que permitam adaptação em condições às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. E o item 17.1.1 confessa o olhar da própria NR17. Aqui nós temos o início da NR17, hoje, que vige hoje, né? publicada em 7 de outubro de 2021. Objetivos: essa norma regulamentadora, NR, visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Quer dizer, este item psicofisiológicos, que entrou na NR17 desde 90, veio para ficar. Nos anos de 2000, 2010, constatou-se que as doenças mentais, notadamente ansiedade, burnout, depressão, superavam as lesões físicas em muitos dos setores. O termo psicossociais surge como um conceito que engloba e vai além dos aspectos psicofisiológicos da NR17. Em 2021, o termo psicossociais, né, aspectos psicossociais do trabalho, entra na NR17, no anexo 1 da NR17, trabalho dos operadores de check-out. Em 2020, 2024, pelo número elevado de afastamentos do trabalho por causa de doenças mentais, a saúde mental não poderia ser apenas um anexo da NR17, mas sim um pilar central, estratégico, necessário, urgente na gestão de riscos de qualquer empresa. E eis que os riscos psicossociais entram agora na nossa NR01. Sabendo que a NR01 coloca os riscos psicossociais no mesmo nível dos demais riscos e aspectos de nossos afazeres, aos riscos psicossociais será aplicada a mesma abordagem prevista para os agentes físicos, químicos, biológicos, para os riscos de acidentes, para os riscos relacionados aos fatores ergonômicos, explícitos no item 1532. 1532, a organização deve: a. Evitar ou eliminar os riscos ocupacionais que possam ser originados do trabalho. B. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. C. Avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco. D. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. E. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 141. E F. Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Prioridade das medidas de prevenção. A NR01, no item 141, cabe ao empregador, na linha G, traz a ordem de prioridade das medidas de prevenção. Quais são elas? Primeira prioridade: eliminar os fatores de riscos. Fator de risco é perigo, ok? Segunda prioridade: minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. 3. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E quarto e última prioridade: adoção de medidas de proteção individual. Conhecemos as exigências da NR01 quanto aos riscos psicossociais, mas temos desafios.
Quais são, afinal, os riscos psicossociais? Quais os perigos que causam esses riscos psicossociais? Como eliminar ou minimizar esses perigos? Como avaliar os riscos psicossociais? Não são perguntas hoje fáceis de serem respondidas. Essas mesmas perguntas, empregadas nos riscos químicos, biológicos e físicos, ou nos riscos de acidente, são perguntas possíveis de serem respondidas, ou de pesquisadas, ou através de livros, de conhecimento, de ciência, a gente consegue. Mas os riscos psicossociais têm um desafio muito além do que nós temos nos demais riscos presentes em nossas instalações. Para minimizar essas dúvidas e lançar luz nessa dimensão que nós estamos aprendendo a lidar agora, o Ministério do Trabalho emitiu um guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e também publicou um manual de interpretação e aplicação do capítulo 1.5 da NR01, que é gerenciamento de riscos ocupacionais, incluindo, evidentemente, o grande ator da cena, né, que são os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Vamos conhecer esses documentos em outros vídeos em breve. Clique nos cards e conheça outros de nossos vídeos.